eu ando refletindo muito sobre isso, cara, sobre a questão da biografia, né? Porque eu tenho a convicção, quando a gente observa a história, que é nos grandes momentos de crise que as biografias se constroem, né, Márcio? Assim, se você tem atitudes virtuosas ou se você tem atitudes deletérias, sei lá, tipo, os franceses capitularam o nazismo na ocupação lá na Segunda Guerra. Os bunda mole do caralho. Com muita perversidade, com pena de morte, porque eu acho que era o justo, naquele contexto, você fuzilar um francês que capitulou para o nazismo, naquele contexto. E isso a história julgou, com frieza, com sangue, que a história julga, realmente. E agora, talvez, a gente estava conversando muito brevemente isso anteriormente, né, que a gente está vivendo a guerra da nossa geração, né? O Brasil é um país muito alheio a essas questões centrais do mundo, mas agora a gente pegou um problema global, que é esse vírus maldito que está mandando nós tomarmos todos os prejuízos, né? Todo mundo está tendo o prejuízo financeiro, só que tem pessoas que assumem e tentam minimizar o prejuízo financeiro para salvar vidas, e tem pessoas que estão mandando foda-se para a vida e estão tentando salvar o lucro, né? E eu acho que as biografias estão sendo escritas nesse momento, né? Eu tenho a impressão que as pessoas não compreendem isso, mas a história vai ter o espaço de cada uma delas. Das atitudes que você tomou nesse momento, elas vão ser lembradas no futuro. Qual a sua avaliação, Márcio? Você que falou que está levando muito a sério aí, né, cara, a questão do isolamento social. Eu tenho o privilégio, a minha mulher trabalha na saúde, a Andrea, né, cara, ela é servidora da saúde, não é do front, mas ela é do administrativo da saúde, então ela está no esquema de revezamento. Então eu sinto a angústia dela ao meu lado, deita ao meu lado a angústia, sabe? De você ter que viver com isso, cara. E essas pessoas, quando elas pegam, igual uma manifestação de ontem, que tivemos aqui em Goiânia, saindo do Pedro do Vico, indo até a Praça Cívica, de empresários pedindo reabertura, o Caiado não tendo força política para bancar o decreto, que é do fundo do coração dele, ele acredita, né? Nesse momento, um parênteses, eu nunca imagino na minha vida, Márcio, que eu ia ter que elogiar tanto o Caiado como eu estou elogiando, cara, no jornalismo, saca? Assim, é um momento tão inacreditável que a gente vive, que a minha história toda, né, a minha construção ideológica, claro, eu teria tanto que elogiar o Caiado, como estou elogiando, e elogio, assim, com orgulho, porque eu acho que ele está indo até o limite que a política permite, sabe? Como é que você enxerga esse momento, Márcio? Você vê pessoas priorizando o dinheiro e botando no rabo do pobre sem dó, porque é o pobre que se foge no transporte coletivo, velho. Cara, assim, é um negócio, bicho, isso é a crônica da tragédia anunciada, né? Sim, vamos do macro para o micro, certo? Assim, cara, para mim é uma coisa que é o seguinte, assim. Primeiro, que esse vírus é o planeta, né? O planeta. Se você for conversar com o cientista mais foda do mundo, né? Ele vai entender o planeta como um organismo. Se você for conversar com Ailton Krenak, né? Os indígenas e tal, eles vão falar a mesma coisa, cara. Olha, bicho, tipo assim, essa lógica que rege a sociedade, ela não tem condição de levar a gente para lugar algum, cara. A lógica do consumo, a lógica do hipercapitalismo, a lógica do neoliberalismo, o máximo que ela pode fazer é levar a gente para o abismo. Para o abismo. Os caras, os donos da grana, eles estão pagando para ver, cara. Eles estão pagando para ver. Porque eles acreditam mesmo, assim, que eles conseguem viver, porque eles são tão ricos e tão bilhardários e o caralho a quatro, assim, que para eles, cara, eles conseguem viver num país que tenha milhões de habitantes e não, saca, os 7,5 bilhões que a gente tem no planeta Terra. Os caras não estão nem aí, velho. Tem uma frase que eu penso muito assim, cara, e que é incrível, que eu nem sei de quem é, foda-se também, mas é assim, ó, o produto final do capitalismo é a indiferença. O produto final do capitalismo é a indiferença, cara. Quando a gente transforma vida em estatística, quando a gente tá nem aí pra porra nenhuma, cara, é só isso que a gente pode herdar, cara. Então a gente tá diante desse dilema, assim, o planeta contou pra gente. Falou assim, olha, cara, assim, não dá, né? O que é?
Megacidades, acúmulo, consumo desenfreado, escambau, a gente tendo que produzir alimento numa condição completamente artificial para esse tanto de gente, uma hora isso ia acontecer. A ficção conta para isso há 100, 200 anos. Ela conta isso para a gente. Ela avisa, né? O papel da ficção e da arte é esse. Essa é uma questão importante. Assim. O papel da ficção e da arte é esse, avisar a gente. E ela avisou, e avisou, e avisou. E agora, cara, a gente está vivendo uma distopia de ficção científica, cara. Né? Eu preferia estar lá no deserto do Mad Max do que estar nessa bosta aqui agora, entendeu? Saca? Então é uma coisa louca, doente, assim, cara. Então, primeira coisa tem isso, assim. Aí a gente precisa tentar avançar numa espécie de uma concepção de mundo, cara. Assim, olha, velho, a gente precisa mesmo ser tão consumista, né? Assim, o neoliberalismo levou a gente para uma situação tão individualizada, né, cara? Assim, eu sou de uma geração que ainda havia resquícios assim, de uma ideia de coletividade, né? Assim, olha, né, eu, na minha sala de aula aqui na faculdade, eu ainda consigo aglutinar 3, 4 caras que conseguem pensar coletividade. Isso foi completamente destruído, atomizado. Nós vivemos uma era do indivíduo, saca? De uma forma muito escrota, e a gente está vivendo uma doença que eleva isso à enésima potência, cara. Você não vai velar os seus mortos, cara. Você não vai viver o seu luto, velho. Você não vai poder beijar a mão da sua mãe no caixão dela. Você não vai poder fazer isso, cara. Você não vai poder passar uma noite lá no Jardim das Palmeiras, recebendo toda a sua família, que vão prestar um ato simbólico de amor àquela pessoa que realizou tanto nesse mundo. Então, assim, cara, e aí, bicho? E aí tem um bando de empresário, filha da puta, velho. Um bando de perrapado, inclusive. Que assim, cara, é uma confusão, né? O Brasil é essa confusão, né? O cara é pobre e acha que ele é classe média. Aí o cara é classe média e acha que é rico. É uma difusão, assim, é uma confusão do caralho. E esses bosta achando que são alguma coisa, bicho. Ó, deixa eu falar, assim, lascou, a coisa, o pau quebrou, assim. E o que eu acho é que esse momento deveria servir para nós. Isso que você está fazendo aí, cara, de 1000 lives, de atuar nas redes e fazer, de tentar conscientizar as pessoas. Oh, cara, esse caminho não é o caminho, bicho. Se liga, cara. Você quer ficar sem sua mãe, sua tia, sua avó, seu pai, sua prima, seu irmão, né? Assim, isso também traz uma outra discussão, saca, Pablo? Que é a discussão da arte. Que a arte, a cultura e a educação é que confere ao indivíduo uma capacidade de abstração. A gente vive num momento tão pobre de abstração. As pessoas, assim, por exemplo, em Goiânia, então, que é uma roça sem tamanho, eu sou um morador de Setor-Oeste, velho. Saca? Eu sou burguês, cara. Você mudou então, ali da assim, sua Alameda? Não tá mais na Alameda Botafogo, não? Mudei. Tô do lado do fórum aqui. Saquei. Acendi na vida. Entende? Assim, cara, é uma coisa tão pobre, assim, é uma coisa tão medíocre, assim. Das pessoas, cara, elas não têm a capacidade de abstração, cara. Os caras só vão entender o que é o coronavírus. Saca assim? Porque a arte, ela serve para quê? Para você projetar a mente, projetar o pensamento, né? E nunca a arte foi tão necessária. Quem está em isolamento está fazendo o quê dentro de casa? Está fazendo o quê? Está vendo série, está lendo livro, está escutando música, está vendo filme. Quem faz isso é artista, velho. Isso é produção cultural. Entende? E aí, assim, a pessoa tem uma acepção tão pobre dessa porra toda, velho, que o cara não dá conta de imaginar, cara. Assim, olha, veja bem, lá na Itália, as pessoas estão morrendo. E aqui vão morrer, então os caras não dão conta, velho. Os caras não conseguem imaginar, por exemplo, que assim, Goiás, que estava nas primeiras posições, né, do isolamento, hoje está na última. O primeiro para a última, cara. O cara está na última hoje, o cara não consegue imaginar, saca assim? O cara assiste o Jornal Nacional, porque é burro também, né? E o cara assiste o Jornal Nacional e vê Manaus, e ele acha
que ele, estando em Goiás, na última posição do isolamento, aquela é uma realidade distinta dele. Porque lá é Manaus, aqui é Goiás, entendeu? Então, é uma pobreza, cara, é uma ignorância, é uma falta de subjetividade, de capacidade de abstração, que é terrível, cara. E isso justifica, inclusive, né, explica para qualquer imbecil que quiser entender, tipo assim, por que um governo igual o Bolsonaro ataca tanto as frentes? Educação, ciência e cultura. Sempre foi isso. São as primeiras coisas. O cara, a primeira insurgência do cara é contra isso. Porque é isso que é capaz de dizer para uma pessoa que não está infectada que ela pode ser infectada. Saca assim? Os caras não têm capacidade de, saca, inferência, uma coisa muito elementar para a gente, assim, a gente não sabe, o cara não acha que vai assim, nossa, em Manaus está ruim, né? Ô, chapa, nós estamos em pior. Como que você acha que a gente vai estar daqui a 3, 4, 5 semanas? Sim, e as pessoas não dão conta de juntar essas coisas que são tão elementares, cara. É muito doido isso, né? Márcio, falando de política local, falei que eu nunca imaginava, né, que eu teria que elogiar tanto o Caiado como estou fazendo nesses momentos. Eu vi uma da Cileide Alves, né, em que ela aprofunda essa reflexão sobre Ronaldo Caiado, né? A opinião dela, que eu achei bastante pertinente, queria ver a sua opinião também. A reflexão dela é a seguinte, que naquele momento precisava da autoridade, ou seja, do lastro autoritário da família Caiado, de tudo que significa o caiadismo para Goiás, do coronelismo e tudo mais, que era chegar e meter o pé na porta, fechou tudo, acabou, rapaziada, porque esse corona é foda, não sei o quê, não sei o quê. O povo goiano, ele assentiu ao caiadismo, ao autoritarismo do Caiado. Num segundo momento em que essa primeira ação autoritária que o povo goiano concordou e estávamos em primeiro lugar no isolamento social, na grade, na escala do Brasil, aí passou para o segundo momento, que foi bem sucedido, não tivemos, ainda bem, os corpos empilhados no meio-fio, aí partiu para o segundo momento, que é o do convencimento, de você explicar a ciência, falar assim, olha, aquele momento autoritário que eu baixei o decreto e todo mundo concordou, era necessário naquele momento, agora vamos explicar para vocês por que é necessário continuar. Faltou habilidade política, na visão da Cileide, e eu queria pegar a sua opinião, faltou habilidade política para construir na base do diálogo, porque ele só sabe mexer com a perspectiva autoritária, de mandar. Na hora de mandar, ele mandou bem. Na hora que mandou bem, deu resultado. Evidentemente deu resultado, senão estamos empilhando mortes agora tal qual Manaus, é porque deu resultado. Só que agora o povo precisa de convencimento, de argumento. O autoritarismo por si só, nesse momento agora, não basta. E o Caiado não soube agir no convencimento, que é a política, a essência da política aristotélica mesmo, do diálogo, do convencimento. Você concorda com ela, Márcio? Eu concordo, cara. Sim, eu concordo discordo concordando. É isso mesmo, cara. Né? O Caiado teve um primeiro momento ali que foi assim, cara, tipo assim, olha, antes de eu ser governador, eu sou médico. Vocês não estão entendendo o que essa bosta e eu vou contar para vocês, cara. Que quem entende de saúde é médico. Entendeu? Assim, né? No primeiro momento ele teve essa clareza e foi autoritário e tal. E depois o cara cedeu num jogo e que, inclusive, a corda dele espanou, cara. Assim, eu não faço comentário em rede pública nem nada. Eu me lembro do dia que no Popular publicou, acho que foi a Fabiana, publicou lá, assim, olha, o Caiado vai começar uma flexibilização aqui, e eu fiz, primeira vez que eu fiz um comentário público num post, assim, saca? Eu só comento em coisa de amigo, e olha lá e tal. E eu falei, pô, a gente vai empilhar cadáver. Eu fiz um comentário desse, vamos contar nossos mortos. Então, assim, naquele momento, ele não deveria ter aberto essas portas, cara. Porque a gente está lidando, velho, com o capitalismo, com o hipercapitalismo, voraz. O neoliberalismo é uma coisa horrorosa, que não reconhece o indivíduo e o ser humano, cara. Você está entendendo aquela ideia do exército
que o Marx falava, assim, que o capitalismo utilizava, assim, olha, para cada pessoa que você demitir na fábrica, ou que morrer na fábrica, você substitui por outro. Isso está elevado a uma grandeza agora que não existe mais parâmetro, assim. A gente não entende mais o acúmulo de riqueza no mundo, a gente está num outro momento da história. E é isso, cara. E o cara distendeu dessa forma e agora ele perdeu o poder, né? É isso. O cara que estava na melhor posição partiu para a pior posição, né, cara? Assim, e nós estamos falando do senhor Ronaldo Caiado, né? Você está entendendo? Assim, a pessoa pela qual assim, eu não nutro a menor afeição, né? É um.